everybody like talking 1,000 miles an hour up there, receiving their awards, and I was like, I'm dead. Is this the real life? Eles estão fingindo, entende? Todo mundo está fingindo, você tá me entendendo? Is this just fantasy? Eu acho que eu tô sendo visado por alguma coisa. Já pensou nisso alguma vez? Como se sua vida estivesse sendo manipulada. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Em 2025, esta foi a aparição de Jim Carrey. A aparência um tanto envelhecida, porém a personalidade intacta. Até que em 3 meses ele reaparece com o rosto remexido de procedimentos estéticos e com um comportamento muito mais contido em comparação à personalidade imprevisível que costumávamos ver. E levando em consideração todas as últimas entrevistas que Jim Carrey deu durante sua carreira, acabou levantando teorias pela internet de que ele havia sido punido pela elite ocultista e até mesmo substituído e morto. You are not Jim Carrey. That's true or not? Please, give answer. Mas em meio a tantas teorias, existe um detalhe muito simples que passou despercebido pela maioria. I don't exist. Não é de hoje que vemos Jim Carrey totalmente reconhecível. Antes mesmo de ser famoso, Jim Carrey passou por muitos momentos conturbados. Desemprego do pai e o quadro depressivo de sua mãe. But you would punch the walls. You were so angry. Yeah, man. Yeah, And how old basically. were you? I was 15. Wow. And they used to, the factory workers used to mess with my head by like taking, defecating in the sink. or and Did you clean up the duty in I the had sink? to clean it all, man. Ay, vey. I had to do the whole thing, but the whole time I was singing and I was dreaming. I mean, that's really screwy. Oh, yeah. Situações essas que fizeram Jim Carrey a moldar de personalidade e a entrar de cabeça na comédia. Tanto como uma ferramenta para ajudar quem ama, a ponto de usar isso como uma válvula de escape, como a que pudesse enxergar o mundo além dos problemas. Quando Jim Carrey atingiu o sucesso com papéis como Ace Ventura e Máscara, Lloyd em Debi Lloyd, todos já se precipitavam em ouvir algo engraçado, até isso se tornar uma máscara social. Aquele sucesso todo trouxe consigo aquela crise de identidade. O homem que fez todos irem acabou preso dentro de um personagem que o mundo esperava. Por trás da fama havia o ser humano tentando entender o sentido da própria existência. Enquanto a fama aumentava, Jim só escondia cada vez mais o que sentia e o que tinha vontade de fazer, para poder manter as aparências e não decepcionar as expectativas que todos esperavam. Até se dar por conta de que havia se tornado um produto da mídia, onde a cada aparição virava líder em audiência. I've often said that I wished people could realize all their dreams in wealth and fame, and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. Com o nome se consagrando e sem mais nada a perder, ele ligou o foda-se. Quando Jim Carrey foi ao programa do Jimmy Kimmel, ele foi questionado do porquê estar deixando a barba crescer, e a resposta não podia ser mais direta e irônica. Where I go, people talk about the beard. They go, "What are you doing? Why are you growing a beard? Why are you growing a beard?" It's like they can't really think about anything else. Se feriu a superficialidade das pessoas que não veem mais nada além da aparência. É perceptível ver uns famosos mudando, enquanto não enxergamos isso nas pessoas em nossa volta. Mudar de opinião não é um problema, e sim se apegar a uma ideia sem fundamento. E é exatamente isso que Jim Carrey fez. Se afundar em pensamento em coisas que não pode controlar é acabar enlouquecendo. Uma hora dizia que iria se aposentar. Lovely thing. Well, I'm retiring, but Depois vinha dizer que estava pensando em voltar. That might have been hyperbole. It's just I bought a lot of stuff and I need the money, frankly. Fala de espiritualidade, depois volta falando de conspirações. Se isola completamente, reaparece e some novamente.
O que muitos acabam enxergando apenas como uma pessoa contraditória, na verdade é alguém que não se prende a rótulos. Alguém que cansou de estar nos holofotes e cair em narrativas, onde tudo tem que ter um significado. E é chato demais só ter que aceitar que ele se desprendeu da realidade que murchou por conta da idade combinada com a depressão. Ao invés de simplesmente acreditarmos nas evidências nítidas aos nossos olhos, preferimos acreditar numa narrativa épica, pois isso tudo não gera engajamento, e Jim Carrey entendeu isso. Quando ele fala um César que morreu e que está com o rosto engraçado, e sem se explicar em nada, é porque ele sabe que a explicação é igual a um truque de mágica, onde ela perde totalmente a graça quando é contada, e logo em seguida as massas esquecerão do assunto. E sem querer Jim Carrey se tornou um ilusionista quando acaba lançando essas frases. We don't matter. We don't matter. Oh, wow. We're all trying to add things to ourselves so that we can finally define ourselves, and then everybody will get us and they'll go, okay, this is what you are. And then if you actually get there, you will find it so empty that you'll realize that's really not what it's about. Jim Carrey was a less intentional character, Right. because I thought I was just building something that people would like, but it was a character. You know, so I played the guy that was free from concern so that people who watched me would be free from concern, you know, and then at a certain point you go like, okay, well, that's great, but you know, it's like the one thing, like people talk about depression all the time, the difference between depression and sadness is just, you know, from happenstance, whatever happened or didn't happen for you, or, you know, grief or whatever it is, and depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this avatar that you've created in the world. It's too much for me. Ele desapegou do materialismo, renunciou seu ego e abriu a mão da persona criada sobre ele. E com isso expôs seu real caráter, dizendo que poucos teriam coragem de dizer por conta de represárias e até perda de reputação. Wait, tell me, is it true you're wandering the streets? You need a date to the party? What's up? No. I'm doing just fine. I just, you know, there's no meaning to any of this. So I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. Well, they say they're celebrating icons inside. Celebrating Do you believe in icons. icons? Boy, that is just the absolute lowest aiming, you know, possibility that we could come up with. You don't believe certain icons have the power to make change, to think differently, to be bold, to inspire others? Artistry? You're one of them. On the good foot. Ha! Yeah. You shut it down now. Sem esse contexto todo, ele parece o louco, mas na verdade ele está conectado com ele mesmo, enquanto a entrevistadora está preocupada com seu papel social, com medo do que irão pensar. Nossa, mas que cara mais louco, tem nada a ver com isso. E você só se conecta consigo mesmo, esquecendo todos os rótulos, profissões, ideologias e qualquer outra coisa que vem de fora para poder te definir, fazendo esquecer da própria essência. No mundo existem duas versões, a que você verdadeiramente é e a que você tem que ser para poder sobreviver. Todos só enxergam a mudança visual e não a pessoal. Jim Carrey nos mostra a futilidade de seu estádio mais abrangente. As grandes instituições e a mídia, até mesmo os influenciadores, sabem muito bem como usar isso. Quer que eu faça um copo deste novo achocolatado? É feito só com cacau natural das montanhas da Nicarágua. Não tem adoçantes artificiais. Do que é que você está falando? E com quem? Exemplo é o idiota que se aproveitou da situação para se autopromover o seu trabalho, utilizando de uma imagem claramente gerada por IA. E César Honorário não é a mesma coisa que um Oscar que se recebe por um filme específico, e sim uma consolidação por toda a trajetória. Por isso Jim Carrey esteve muito mais contido do que como de costume. Para se ter uma comparação no grau de importância, seria mais ou menos do que receber uma estrela na calçada da fama. Fora que ele ainda foi junto com a família, então não faz muito sentido toda essa teoria envolvendo Jim Carrey ter sido clonado. A questão do olho ter mudado poderia ter sido uma questão de iluminação. Ele escrever com a mão direita em certos vídeos, apesar de ser canhoto, pode ter sido simplesmente uma questão de espelhamento de vídeo. Ou seja, são evidências facilmente refutáveis, mas você é livre para continuar acreditando no que quiser. A questão é, você chegou nesse pensamento por conta própria ou porque você pesquisou até chegar nessa conclusão?
Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. Cara.